A abordagem, o tratamento na condição de enfermidade, ela tem um prospecto de debelar, se possível, aquele desarranjo e, se não possível, pelo menos amainar aquele sintoma e capacitar aquele alguém para continuar sua vida de atividade, seja no trabalho, no que fazer diário, de casa, e viabilizando assim a continuidade da boa luta do indivíduo. Em saúde mental, relatos do dia a dia de um psiquiatra espírita, Jaider vai comentar no capítulo Conselho Pernicioso de uma moça que, em precisando de tomar uma medicação para auxiliá-la no quadro que ora apresentava, foi orientada por um pastor de igreja evangélica para suspender a medicação e intensificar sua fé em Jesus, que ela conseguiria tirar de vez aquela substância que tomava. E isso alerta de uma situação que ocorre em termos de instrução falsa e orientação grey que é dada, seja numa igreja evangélica, seja numa reunião católica, seja no centro espírita, que pode comprometer um tratamento ora em curso de forma perigosa e leviana, visto que o cérebro, por ser um órgão físico com um funcionamento que passa por hormônio, que vai ter uma atuação em algum ponto do próprio cérebro ou de órgão receptor, e que inclusive tem seu comando o tiro inicial por uma área do encéfalo que, junto com o sistema endócrino, faz a coordenação e distribuição de hormônio, que per si descerra um funcionamento metabólico. Se um fígado pode ter alteração na substância que o orienta no seu metabolismo e mal, e impactar a produção de uma bile, se o coração pode ter uma dificuldade no seu batimento, no seu comando, na sua função, se um pâncreas pode alterar uma produção de enzima numa via sutil, delicada, o cérebro, idem, pode ter dificuldade para produzir alguma substância que, veja, vai dizer de um metabólito onde acontece reação que passa pelo núcleo desse neurônio e vai para o citoplasma, onde tem a mitocondriazinha, que é o motor energético, e que,
Se tiver dificuldade na produção de um neurotransmissor, de um hormônio, de uma substância agregadora, de troca de figurinha essencial, isso pode reverberar numa alteração importante no humor do indivíduo, no autocomando, seja pela via de uma epilepsia ou esquizofrenia, bipolaridade e tantos outros mecanismos de alteração importante que pode acontecer, visto que existe célula formando esse encéfalo e o cérebro que faz parte ali com os outros órgãos e junto forma esse encéfalo protegido pela caixa craniana, que pode ter interrupção ou diminuição na produção de algo requerido. Se quando a minha bexiga der alguma alteração, eu lanço mão de um remédio para que volte a haver um funcionamento requerido, imprescindível para a eliminação da ureia, que acontece via urina, e que é necessário, se algo acontece numa estrutura do cérebro, eu preciso usar um remédio, talvez por um tempo curto, restrito, talvez por uma permanência longa com essa medicação, mas que vai ajudar na conexão e produção para uma normalidade voltar de funcionamento desse órgão. E nós precisamos ter cautela porque existe uma rejeição inconsciente à medicação e uma insistência do meu orgulho em não aceitar a necessidade que trago, tentar camuflar, sabotar aquilo que preciso e que o meu corpo avisa que precisa, para cair numa faixa de status quo, rasteira. Foi feita uma pesquisa sobre aderimento à medicação no Canadá e constatou-se que uma porcentagem significativa dos canadenses não tinham um aderimento completo à tomada de medicação. Isto é, tem uma resistência para usar a substância que é prescrita, que é necessária, e manter a fidelidade a esse uso para que possa haver o objetivo enredado. E aqui é uma população estudada que compreende o cérebro como um órgão físico, que pode falhar como qualquer outro, e que mesmo assim tem resistência para o uso correto e adequado. E de uma medicação controlada, nós podemos passar para uma homeopatia, que é um tratamento alternativo isento de efeito colateral, que pode me ajudar e que eu trago uma resistência ao uso daquela gota, mesmo sendo isento de efeito colateral. Então, isso traz o descâmbio inconsciente de engano, de dolo, que nós insistimos em lançar sobre nós mesmos, para que permaneçamos na irreflexão,
e no alto prejuízo. Visto que, quando eu sou capaz de ir em busca de uma ajuda e aceito aquilo que é oferecido para mim, eu estou me predispondo a uma sese de recuperação. Mas, ao fechar a porta para algo que pode me ajudar e me auxiliar, seja um floral, seja a própria homeopatia supracitada, seja uma medicação controlada, seja uma terapia que tenha necessidade por um tempo, esse fechamento de porta vai redundar no prejuízo da minha conformação, que pode estourar numa arcabouço irreversível, pela minha insistência em negar o auxílio que verteu sobre mim, por diversa forma. Porque Jesus, ele usa de uma receita médica para me ajudar. Se eu insisto que quero que ele apareça para mim e me dê a solução tete a tete, isso só vai dizer da minha rebeldia, do meu imperdonamento e da minha impermeabilidade à ação do Cristo. Quando eu me percebo em dificuldade, em luta acerba, estou aberta, eu vou enxergar o auxílio que verte pelo Cristo na minha direção. Não propriamente aquilo que eu gostaria que viesse em auxílio ou da forma que eu prefiro, mas da forma que é melhor para mim. Isso passa pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo. Como Kardec vai dizer que eu sou insuflada à situação onde o meu ego seja massageado, porque assim é mais fácil me levar, me enredar por um caminho sombrio, por ser essa a minha fraqueza. Porque egoísmo e orgulho é a chaga que nós temos. Ela está encravada em nós. E a não ser que eu vigie e me proponha a sobrepor isso, inclusive para ter humildade, essência, de receber a ajuda que é possível chegar até mim, e não aquela que eu queria, do jeito que eu queria, e da forma que gostaria, eu vou ficar à mercê da circunstância rasteira com o subsequente comprometimento do meu funcionamento. Isso entra recidiva, piora de quadro. Até mesmo quando eu me proponho a um caminho nobre, seguir após o Cristo. É preciso ter cautela, porque o meu orgulho vai querer me insuflar de ser tudo e fazer tudo. E isso é um risco, uma cilada, porque quando eu quero fazer tudo e ser tudo, eu não vou conseguir fazer nada de efetivo no bem. Existe uma orientação que é dada pela espiritualidade maior para mim, o caminho que ela me propõe para seguir no serviço nobre, que eu preciso acatar e receber e palmilhar esse caminho com humildade. Porque acontece de, pela minha arrogância, pelo meu ensimesmamento, eu querer fazer de uma forma idealizada aquele trabalho e que melhor
atenha ao massageamento do meu ego, que vai prejudicar, acolher e seguir, palmilhar o que o Cristo me orienta. Isso é muito sério, visto que, pelo orgulho, eu acabo tendo uma influenciação obsessiva, recebendo mistificação e posso cair em fascinação, que é o comprometimento da minha razão, do meu raciocínio. Aí eu começo a fazer coisas ridículas, a dizer coisas desconexas, a ter atitude de contra-testemunho daquilo que me propus, e não percebo. Apresento desatrelo psíquico, que denuncia a minha necessidade de uma medicação, e não aceito, não concordo com aquilo que é patente, que se manifesta de mim, porque já estou num quadro de fascinação, onde o meu raciocínio perde a capacidade de enxergar o que realmente está acontecendo comigo e à minha volta. E essa perda também do discernimento sutil, da sabedoria para poder enxergar o que ocorre. Em Ação e Reação, no capítulo Alguns Recém-Desencarnados, André Luiz vai dizer dessa anulação e comprometimento do sentido da percepção sutil que ocorre quando existe a captação que é feita instantaneamente, seja de uma tela, de uma visão, de uma letra, de uma palavra, atravessa inimaginável domínio do espaço, do ar, ou no vácuo, da forma como é possível entendermos hoje o espaço, numa fração infinitesimal, que é uma rapidez inabordável de tempo. Agora, o pensamento que é atuante, que realiza per si e é vivo, e vai em busca do que o sinergiza, tem uma velocidade que suplanta a da luz. Então, nós já havíamos comentado num episódio do Cacau que essa velocidade do pensamento seria muito superior da luz, mas para uma nomenclatura adequada do que ocorre, é dito aqui que é uma velocidade que supera. Então, nós vamos dizer que não é muito superior, mas supera, porque isso ainda é complicado para compreendermos, até mesmo pelo nosso raciocínio possível de abordagem que temos. Eu, como espírito inferior, aquilo que consiga alcançar de entendimento desse número, dessa velocidade supracitada, mas para ser exata no pingo, no i, é uma velocidade que supera a da luz. Eu vou emitir, liberar esse pensamento, ele vai voltar a mim e me compelir, me constranger a viver na onda, na vibração de forma, de imagem que criei, que no consequente desse raio me fixa e vai ser um nutriente que vou alimentar pelo combustível do meu querer, do meu desejo, da minha atenção, da minha permanência em tal situação.
Por isso que é imperioso eu ir para o pensamento nobre, o sonho elevado, o desejo puro, o propósito sublime, porque eu vou ser compelida a viver em torno disso. E caso eu desça o meu parâmetro de busca e desejo, é isso que eu vou colher, em vibração e psicosfera diária. Visto que uma energia, uma vibração sutil vai atrair e sinergizar com essa vibração, essa energia da mesma natureza, o mesmo teor. E se eu escolho permanecer, estacionar na sombra, no inferior, na viciação, na dependência, a força, essa flecha mental que eu exteriorizo e emito, vai voltar para mim, inexorável, fortalecida, reanimada, acrescida e intensificada por elemento e partícula que com ela se harmoniza, afina, engrossando e solidificando a grade, a algema da prisão em que eu me mantenho, me detenho, pela minha reflexão, pela minha fascinação, o que vai me converter num mundo, num prospecto fechado. Inacessível ao alerta, à orientação nobre, em que o barulho, a voz e o quadro, a imagem do meu pensamento que emiti, sinergizado, acrescido pela sugestão, pelo propósito, pelo objetivo daqueles que se ajusta e se acopla ao meu modo de ser, vai me impor e me constranger a reiterada, sucessiva alucinação, a própria fascinação. E isso anula, inviabiliza o meu energismo sutil, que é esse sentido. E isso é um fio tênue, delicado, que vai passar despercebido para mim, caso não me disponha a esse enfrentamento que começa por aceitar ajuda, auxílio. Aquele que trabalha no bem, seja escrevendo um livro, fazendo uma palestra, uma atividade voluntária no centro espírita ou na religião que professe, o primeiro a ser beneficiado com aquilo que ele faz é ele mesmo. Divaldo Franco, certa feita, estava passando um momento difícil, desafiador para ele, e havia colocado para a mentora dele, Joana de Ângeles, a situação que ele vivia e como ele estava se sentindo deixado naquela conjuntura. E ela disse para ele que há tempo ela estava enviando mensagem, seja de consolo, orientação, aclaramento, através daquilo que ele escrevia via psicografia, que era para ele dar mais atenção àquilo que ele punha no papel, aquilo que ele falava, que deixava gravado pela mediunidade dele a serviço do nobre,
porque o primeiro que tinha que se beneficiar daquele conteúdo era ele mesmo. E é assim com aquele que se propõe a seguir nessa trilha nobre. Eu preciso estar aberta, porque o ouvido que está mais próximo do que eu falo é o meu. Quem está mais próximo de algo que eu venho a escrever sou eu. E a primeira ao qual vai ser endereçado o resultado e o benefício desse trabalho sou eu mesmo. Eu preciso ter humildade, disposição, querer receber essa ajuda, porque senão eu vou querer ser instrumento do auxílio para o outro e vou acabar caindo em cegueira moral, em surdez perispiritual. E isso volta nessa mesma questão de ter olho de ver e ouvido de ouvir. Porque, caso contrário, eu vou deixar que a minha vaidade tenha espaço em mim. E chega num ponto que, se eu não tomo cuidado, eu caio no ridículo. Em volta, ver a minha situação, a minha queda, a minha lama, e eu não percebo. Inclusive, tem uma oração que Kardec vai orientar esse pedido nela. De quebrar essa tendência que eu trago de achar que eu estou resguardada da mistificação, da sombra, da própria fascinação. Porque se eu não cuido, eu vou ser arrastada para isso mesmo. E quando despertar, pode ser que eu já não consiga remissão do quadro em que tenha caído. Eu vou conseguindo uma melhorazinha ali, melhorazinha aqui, uma atenuação do sintoma colar, mas continuo com aquela veia da enfermidade em mim. Porque chutei o balde e achei que me bastaria para lidar com a situação desafiadora que me encontrou. E aí entra essa questão de eu não perceber aquilo que eu realmente estou fazendo, de analisar de forma errada. Porque se eu me deixo levar por esse sentimento de que eu me basto, eu posso ter uma alteração, isso vai acontecer, como disse, em ação e reação, em que eu acho que é satisfatório algo que fiz e, na verdade, eu derrapei, eu fiquei aquém. E aqui nessa oração vai dizer de caso eu caia em erro, em dolo, em engano, para inspirar alguém, intuir esse outro, a ideia, a iniciativa de me advertir, de me falar do meu dolo, do meu engano, e que eu tenha a humildade e a disposição para aceitar esse alerta e essa crítica com esse reconhecimento, agradecida, como dirigida a mim, e acolher, acatar, e não a outra pessoa, aquilo que foi alertado, puxão de orelha que recebi. E Kardec ainda remata a oração dizendo que se eu for tentada ou instada a me envadecer, a me arrogar da faculdade, da energia medianímica que foi emprestada para mim, a título precário, para usar ela para algo nobre,
que essa energia, esse quinhão medianímico de produção que trago latente para reverberar isso, seja retirado de mim, desfeito aquela possibilidade que trazia, antes que isso seja desviado ou usado para algo diferente do objetivo e do fim providencial elevado, que é o bem do meu entorno e o meu próprio avanço e burilamento e elevação moral. E existem exemplos mil de situação em que alguém iniciou um trabalho nobre e aquilo degenerou na vaidade, no abuso, no egoísmo, e mostra o risco que nós corremos, visto que o impulso sombrio que eu trago, ele vai me procurar, insistir, querendo espaço na minha ação, na minha aquiescência, no meu desejo, me amolentando o caráter. E existe o risco de uma situação que eu passo, achar que é desenvolver minha mediunidade, que aquilo vai passar. E isso pode ser engano. Visto que vou precisar tomar dada medicação, vou precisar seguir aquele caminho de tratamento, acolher ele com resignação, humildade, seguir aquela trilha, para que seja possível o trabalho mediúnico. Então, tanto falar para alguém, desenvolver a fé em Jesus e concomitantemente parar com o remédio é um erro, porque aquele remédio pode ter sido colocado por Jesus mesmo para que a pessoa se recupere. Porque o auxílio do alto verte através de uma medicação que chega até mim, que pode me ajudar, de um tratamento alternativo, da instrução que me alerta a intensificar meu evangelho no lar diário, água fluidificada, o passe à distância, meu burilamento moral. Então, tanto dizer para alguém suspender a medicação é um erro, quando é dito por alguém que não está acompanhando o quadro da pessoa, que não seja o médico ali que prescreveu, que acompanha a situação de perto, eu virar para alguém que vem pedir ajuda ali no centro espírita para suspender é uma leviandade da minha parte. Ou colocar para a pessoa que o que ela vive é uma mediunidade latente que ela precisa desenvolver e que com isso vai passar e melhorar o que ela vive. Porque às vezes a pessoa precisa é de um tratamento. E dizer que isso é uma mediunidade para desenvolver e que isso vai levar ao passamento daquela situação, que ele esvaecer, é perigoso, visto que o outro pode estar vivendo uma situação que pede essa aderição ao tratamento, inclusive porta adentro da sua alma, que é de onde emana e impinge esse avanço, e dar uma orientação assim só vai fazê-la afrouxar o cuidado que ela precisa impingir com ela mesma, para que aí sim seja possível ela intensificar e avançar no trabalho nobre.